Olá, peritos! Meu nome é Agenor Zaparoli, eu trabalho como perito judicial e assistente técnico nas horas vagas. E o tema de hoje nós vamos falar sobre uma viagem que eu fiz para São Paulo, que eu fui fazer uma perícia em São Paulo, e no meio do caminho eu passei uma segunda perícia que eu agendei para um dia anterior para aproveitar a mesma viagem. Então eu passei na cidade de Franca para fazer uma vistoria uma perícia, né, numa televisão. Uma televisão que estava com uma alegação de faixas pretas na TV, faixas verticais pretas e algumas manchas. Bom, eu já falei sobre esse tema específico num vídeo para trás aí. Porém, eu ainda não tinha cumprido a perícia, eu não tinha ido até o local. Agora eu já fui. E agora eu tenho novas informações para você, tá? Vou ter que explicar novamente como foi o agendamento dessa perícia. Foi assim, eu já tinha uma perícia agendada para Osasco, São Paulo. Então eu aproveitei, quando eu percebi que eu fui intimado para essa outra perícia que era gratuita, em Franca, o que eu fiz? Pensei, como é passagem minha, como é caminho, vou passar lá e vou fazer a perícia. Porém, os honorários não dava para pagar nenhum deslocamento de sair da Anhanguera e até a perícia em Franca. Então eu pedi para o juiz majorar o valor da tabela do CNJ, e autorizando a majoração eu passaria lá em Franca e faria a perícia, né? Porém, a perícia eu fiz isso com 15 dias. Não deu tempo para o juiz responder se ele autorizava ou não. Então eu decidi arriscar. Eu agendei a perícia, aceitei condicionalmente a majoração de 5 vezes o valor dos honorários da tabela de perito. E deixei bem claro, ó, se for possível majorar em 5 vezes, eu passo em Franca, faço a perícia e emito o laudo e tal. E já agendei com 15 dias. Por quê? Porque eu já tinha outra perícia agendada e tinha que casar as mesmas datas para os custos compensarem, né? Eu decidi arriscar, porque no meio do caminho, 15 dias é muito pouco tempo para o juiz, para ir para concluso e o juiz aceitar ou não. Mas como era o custo ali de se deslocar não era tão grande, da Anhanguera até Franca, tudo bem, vamos arriscar. Como eu já tinha autorização, eu já tinha nomeação e autorização para agendar a perícia, já fiz isso agendando. Desci, passei em Franca, fiz a perícia, voltei para Anhanguera e segui sentido São Paulo. Bom, fiz a perícia de São Paulo, tudo bem, voltei para cá e agora há pouco recebo informação, a intimação do juiz me destituindo porque ele deixou bem claro, foi muito gentil, apesar da disponibilidade e da vontade do perito em querer ajudar. A justiça está sob o palio o processo está sob o palio da justiça gratuita e não podemos extrapolar o valor. Portanto, destituo o perito, nomeando um outro perito. Quer dizer, eu arrisquei e perdi, né? Então, assim, algumas vezes você ganha, algumas vezes você perde, né? Super normal. Passei, fiz a perícia, tirei fotografia, conversei com as partes, eles me explicaram o que aconteceu. Tem um monte de fotografia da televisão, né? E eu vou te ser sincero, como eu não tenho que fazer a perícia agora, né? Já estou desincumbido. O que eu posso dizer? Eu entendo que a televisão ela foi alvo de umidade. A pessoa tentou limpar
a tela da TV, e aí essa umidade escorreu, foi até a base, e dali ela adentrou dentro do cristal líquido e meio que destruiu, começou a corromper os, como é que chama? Os transistores da LED. E aí começou a dar as faixas pretas e realmente danificou a televisão. Bom, eu entendo que isso é mau uso e não é defeito de fábrica. Então, eu quero que você me ajude a analisar a televisão e veja o que, se eu cheguei à mesma conclusão ou se você tem outra conclusão, outro entendimento sobre esses problemas. Eu vou colocar as fotos aqui para você. Nessa primeira foto aqui, você está vendo, é a TV com os problemas dela, tá? Ela apresentou essas faixas aí e é a alegação de que a TV veio com problema de fábrica, né? Porque ela estava em tempos de garantia, em poucos meses apresentou essas faixas aí. São faixas verticais, além de que apresentou uma mancha esbranquiçada na base, né? Essa outra foto aqui mostra a mancha esbranquiçada na base da TV, né? Então, como você pode ver, eu vou colocar uma outra foto, essa daqui, ó. Essa foto aqui mostra como é o LCD, né? Como é a composição do LCD, né? Como ele é dividido numa câmera macro, né? Vou dar para você ver que tem trilhas e é possível verificar a presença dos transistores nessa foto aqui, né? E como o cristal ele é colado duas folhas, né? São duas folhas de cristal líquido coladas. É possível entre essas duas folhas, e no meio vem um circuito, tá? Então é uma folha de cristal, no meio vem um circuito e outra folha de cristal coladas. Antigamente elas não vinham coladas. Eu lembro de trabalhar com monitores de TV, de monitores de computador, e elas não eram coladas, dava para você separar facilmente. Hoje não, elas vêm coladas e você não consegue separar, e isso ajuda a evitar inclusive esse tipo de acidente, tá? Mas nesse caso não. Nesse caso, provavelmente a umidade ficou por muito tempo na base. E aí nessa foto você vê, ó, nessa foto aqui você vê que a umidade que estava na base começou a subir, utilizando aquele princípio da absorção. O que é o princípio da absorção? A absorção não sei se está boa a imagem. Aqui tá bom. O princípio da absorção. Aqui, ó, na base estava seco e chegou a umidade e ficou armazenada ali algumas gotas de água ou de qualquer outro produto químico utilizado para limpar a TV. Com o tempo, como lá dentro está muito seco, o que ele fez? Começou a absorver pelo princípio da absorção e a umidade foi subindo, entrando na bolacha, né, do cristal líquido, entre um e outro cristal líquido, ele foi entrando para dentro. E como ali dentro tem um circuito eletrônico formado por vários transistores, o que acontece? Começou a danificar os transistores. Aí começou a dar as faixas, aqui ó, você consegue ver as faixas pretas verticais. Quando dá faixa preta vertical, geralmente não tem solução, é outra TV, porque uma lâmina de LCD dessa daí é muito cara, compensa mais comprar uma televisão nova, tá? Se ela for horizontal, às vezes pode ser nesse circuito aqui, ó. Vou te mostrar nessa foto aqui. Esse circuito é um chicote, tá? São dois cabos flat que comandam metade da tela. Cada um comanda metade da tela. Então, um comanda o lado direito, o outro comanda o lado esquerdo da tela. Se houve umidade e esse conector do LCD, do flat, teve algum mau contato, ali ele vai dar algumas faixas horizontais, tá? E alguns outros tipos de problema, né? Mas quando é vertical, infelizmente, danificou mesmo, tem que trocar, não tem jeito, tá? Bom, pessoal, o que vocês acham dessa análise?
Eu pesquisei bastante, estudei bastante sobre o tema, também pesquisei muitos recalques não tem, mas muitos problemas na internet, no Reclame Aqui, e gente, e profissionais capacitados, profissionais que trabalham no concerto de televisão. Analisei muitos casos e a gente chegou à conclusão de que, nesse caso, foi uma umidade provavelmente adquirida de lavar a TV com um determinado produto, e ele escorre e fica depositado na base. E por ficar ali muito tempo, pelo princípio da absorção, ele chupou, né? Ele permeou por dentro do cristal líquido e deu mau contato ali nos transistores, e aí começa a dar esse problema aí. Então você vê que tem essas faixas pretas, que são as faixas que atrapalham a visão da televisão. Ela começa com uma linha, depois ela começa a abrir para mais outras faixas, né? A linha vira uma faixa, depois aparecem outras faixas e tudo mais. E também tem essa borra, essa mancha na base, tá vendo aqui? Essa mancha na base que caracteriza a absorção da água. O que você percebe que esses morrinhos derivam de uma absorção inferior, no qual ela ascendeu de uma umidade interna. Se fosse algo de fábrica, provavelmente seria uma quebra de um cristal líquido, e aí o que acontece? Aparece provavelmente algumas manchas bem no meio da tela e não na base, tá? Ela aparece no meio, em vários pontos. Quando é na base, a probabilidade de ser umidade é muito grande. Bom, pessoal, um grande abraço e até a próxima.